Boa noite, amigos. Esperando que estejam todos bem, vamos iniciar o Evangelho de hoje, onde falaremos sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. Kardec inicia este capítulo dizendo que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao amanhecer, saiu empregando trabalhadores para a sua vinha e assim o fez na terceira hora, vendo que existia ainda trabalhadores na praça sem trabalho, disse-lhes: venham todos para a minha vinha no final do dia, eu pagarei a vocês o que for justo. E assim ele fez, saindo na 7ª hora, na 9ª hora, na 11ª hora, contratando todos que estavam ociosos. No final do dia, disse ao seu mordomo: chame os trabalhadores e pague a diária de serviço a todos, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo sido pago salário igual aos que chegaram no último, como aos que chegaram na primeira hora, houve reclamações. Nesse momento eu me lembrei de um ensinamento que eu tive há muitos e muito tempo, há muitos anos. Quando um ensinamento sobre esse evangelho, quando me foi dito que Jesus falava com aqueles que chegaram na última hora e que eles se esforçaram tanto ou até precisaram se esforçar mais para alcançar a meta dos que chegaram na primeira hora, eles teriam o mesmo mérito no pagamento. Sabem, amigos, como quem fazia um cursinho na minha época, um curso de 3 anos era feito por algumas pessoas em 1 ano, com a finalidade de receber aquele diploma que os levaria para uma outra etapa. Lógico que para entender tudo que foi estudado em 3 anos, ele teve que se esforçar mais, mas ele chegou e conseguiu o diploma. Na vinha do Senhor acontece o mesmo, quando Jesus afirmou que os últimos serão os primeiros. André Luiz nos explica. Jesus, na verdade, nos disse que o mérito do bem, isto é, o fim da linha, é igual para todos. Não importa o grau de evolução de cada um. O que sempre vai complicar é o grau de egoísmo de muitos e o grau de dificuldade de uns aceitar os outros. Na seara da vinha do Senhor, não faz diferença se há primeiros ou últimos, porque o bem, o esforço, a vontade, não tem preço, nem começo e nem fim. Quando vem antes, permanece para sempre. E se vem depois, volta no tempo, corrige seus erros, eliminando todo o mal. Na linguagem do Evangelho, os últimos que serão os primeiros são aqueles que se entregaram ao esforço da renovação íntima. No conceito do mundo, é provável que os últimos parecem fracos, derrotados, e na verdade não. São os que venceram a si mesmos, seguindo com amor os passos de Jesus, que foi um dia considerado o último pelos ignorantes da época, mas que sempre foi o primeiro aos olhos de Deus. Nosso irmão espiritual Erasto
Em 1963, quando nos falou sobre a missão dos espíritas, nesse capítulo, nos disse: deixai os temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Vocês, verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide, pregai a palavra do Divino. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades para a programação do Espiritismo, divulgação do Espiritismo. Ide e pregai. Espíritos elevados estarão convosco, dando-vos força. Falareis certamente às pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao auxílio do próximo. Ainda hoje, amigos, através de comunicação espiritual, Chico Xavier, que sempre nos ajudou aqui, continua nos ajudando do outro lado. E ele nos disse: muitos pensam que a regeneração da Terra é uma realidade distante e que o trabalho de transformação moral pode esperar, mas não, eles estão enganados. E como aquelas pessoas inconscientes, que não entendem, que querem continuar na sua falha, na sua ignorância. Porém, os acontecimentos atuais que estimulam o medo e a desesperança, a agressividade e o desrespeito, surge como um momento favorável para o amor e a caridade, o perdão, a compreensão, que eles sejam trocados em prática pelo amor, que estão despertos à verdade maior do bem, e pelos que querem aproveitar a oportunidade bendita de estarem reencarnados em pleno período de transição. Nos acontecimentos de momento, é natural que haja desespero, e desorientação por parte dos espíritos perdidos e bardos, ao perceberem que os limites se tornam cada vez maiores para levarem adiante suas intenções infelizes, já que as portas estão sendo fechadas para a maldade na terra. Nesse momento, devemos evitar as reações impulsivas diante do desrespeito e desamor alheios. Emoções essas que nos ligam a nada, ao reino animal. E a exemplo do divino amigo, vamos oferecer a outra face, a que representa agir com o que possuímos de melhor, em benefício da paz, em benefício da harmonia, procurando ser um dos poucos escolhidos diante dos muitos que foram chamados para viver nesses momentos fundamentais de mudanças. Não nos cabe mais ficarmos sentados de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam, aguardando sermos beneficiados pelas ocorrências do mundo. Não, isso não acontecerá. Nunca. Tudo vai depender do nosso esforço. É necessário nos ligarmos às fontes de sabedoria, de amor, todos os dias, por meio da oração, da meditação, ampliando nossas antenas mentais para nos sintonizarmos com as inteligências superiores.
Essas habilidades, essas conquistas nos darão condições de assumirmos a posição de peças do bem para auxiliar, amparar, renovar a vida íntima e nos transformarmos nos samaritanos que encontram os caídos e feridos pelas ilusões da existências físicas e os auxiliam. Os recursos das nossas forças físicas e mentais serão as vias de transporte para deixar os acolhidos no albergue dos nossos sentimentos fraternais, fazendo com que se sintam recuperados e reajustados aos seus propósitos de vida. A exemplo desse nobre espírito que já nos ampara e auxilia dessa forma, desde tanto tempo, desde sempre, poderemos ter uma terra modificada e abençoada, refletindo a morada celestial. Vejam bem, amigos, é o momento de nós pensarmos muito. Pensarmos só não, é o momento de nós agirmos cada vez mais nesse movimento de elevação, auxiliando os outros. Quanto mais auxiliar o outro, mais eu me elevarei. Pois é o momento desta transição onde o Chico nos disse, um momento em que somos privilegiados em estar aqui, nesta hora de transição. Então vamos nos esforçar um pouquinho, vamos sacrificar aqui, até o nosso tempo, além de tudo que foi dito aí que deve ser sacrificado. Vamos sacrificar o nosso tempo, porque é um tempo que ganharemos na eternidade com muito amor. E assim, meus amigos, acreditando ter dado uma explicação sobre os trabalhadores da última hora, nós vamos encerrando o nosso evangelho por aqui e fazendo o que nos disse o Chico, o que nos diz André Luiz. Vamos orar, vamos meditar, não só para nós, vamos orar para todo o planeta que nesse momento está sofrendo, para todos aqueles que ainda não alcançaram a evolução de entender, pelo menos um pouquinho, que nós não alcançaremos nada se nós não nos ajudarmos uns aos outros. Assim, meus amigos, vamos nos recolher, acreditando que Jesus está conosco, sempre. Ele disse que estaria conosco até o fim. Ele está agora conosco. E nós, junto com Ele, com a força que Ele nos dá, nós chegaremos lá. E poderemos ser até um dos escolhidos, não porque já estamos completos, mas um dos escolhidos para começarmos a nos fortificar mais, para começarmos a evoluir mais, atendendo assim a todos os ensinamentos de Jesus. Fiquem todos em paz, que Deus nos abençoe e que Jesus nos guie sempre. Vamos todos em paz, abençoados por Deus.